E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Gabriel, eu sou enfermeiro formado pela Unibra. Me formei recentemente, agora, final de 2020, e durante a minha graduação eu sempre gostei de estar construindo conhecimento científico. Eu fui aluno monitor em algumas disciplinas, fui aluno integrante de projeto de iniciação científica. Esse conhecimento a gente produzia e levava para a comunidade, através de trabalhos, resumos apresentados em eventos científicos, congressos, simpósios e também algumas publicações, né, em revistas científicas, através dos artigos. Isso me levou ao meu segundo passo na vida acadêmica, que atualmente eu sou residente em traumatologia e ortopedia pela Universidade Federal de Pernambuco e atuo aqui no Hospital Getúlio Vargas. Bom, todo esse conhecimento, esse crescimento na vida acadêmica, bastante importante para todos nós. E hoje eu gostaria de agradecer à equipe do Núcleo de Educação Permanente do Hospital da Restauração por esse convite, né? Especialmente nas pessoas da Fátima Ferreira, doutora Fátima Ferreira, Rosa Aragão, Cíntia Moraes e a professora doutora Giselda Bezerra. Eu gostaria de agradecer muito por esse convite para estar integrando aqui esse circuito de palestras, que é o primeiro webinar do Centro Cirúrgico do Hospital da Restauração. É um prazer estar fazendo parte desse corpo cheio de palestrantes com currículos ricos, conhecimento mais rico ainda. É de grande alegria para a minha pessoa. Bom, o tema que foi proposto para que a gente viesse conversar hoje é sobre a assistência de enfermagem durante a utilização do arco cirúrgico, na qual a gente vai destacar as principais definições no que diz respeito à radiologia, né, a medicina nuclear, medicina diagnóstica e mais por diagnóstico, na qual a gente vai estar mostrando as estratégias de diagnóstico de imagem, as intervenções cirúrgicas que podem estar fazendo uso da radiologia e também os diferentes tipos de tratamentos de doença que utilizam a radiologia. E, não obstante, como o enfermeiro se insere nessa prática, né, da enfermagem durante o uso de equipamentos, de procedimentos que seja manipulado, que seja utilizado a radiação. Vai ser uma palestra bem rápida, bem dinâmica e de fácil entendimento. Eu espero que vocês gostem e vamos dar continuidade. Então, pessoal, como a gente conversou, hoje a gente vai abordar o tema da assistência de enfermagem durante a utilização do arco cirúrgico. Eu sou o Matheus Gabriel, sou enfermeiro e sou residente em traumatologia e ortopedia pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Hospital Getúlio Vargas. Bom, atualmente, nas diversas instituições de saúde, de quaisquer níveis de atenção, a gente eventualmente pode conviver com equipamentos e procedimentos que emitem radiação, especialmente no centro cirúrgico. Esse convívio vai levar à exposição da equipe multidisciplinar e também vai levar aos riscos que são inerentes a esses procedimentos, à manipulação desses mecanismos. A gente elenca aqui os principais procedimentos que leva ao profissional de forma multidisciplinar a estar exposto a algum nível de radiação. Sejam exames complementares, como radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, quanto à intervenção cirúrgica também. Existem diversas cirurgias com diversas finalidades que utilizam da radiação como meio de estar guiando ali o andamento, dependendo da finalidade da intervenção cirúrgica. A gente entende a radiação como a propagação da energia, seja de diversas formas. Aqui na imagem, a gente tem o espectro das ondas eletromagnéticas. Esse espectro varia por quantidade de energia que é liberada, e a gente pode classificar elas em não ionizantes e ionizantes. Nas não ionizantes, a gente tem aqui ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível e luz ultravioleta. A partir da ultravioleta, a gente entra na radiação ionizante, que são os raios X, raios gama, por aí vai.
A gente sabe que a radiação ionizante é oriunda de procedimentos que envolvem diagnóstico por imagem e tem a função de retirar elétrons da matéria e converter em íons. Alguns exemplos da radiação ionizante são as partículas alfa, beta e gama, que são emitidas por fontes de radiação, fontes eletromagnéticas, como nos aparelhos de raio-x. A gente tem aqui uma imagem que elucida, que figura a propagação e o poder de penetração dessas diversas ondas de radiação ionizante, na qual a gente elenca aqui raios alfa, que tem um poder de ionização bastante elevado, mas um poder de penetração limitado. Aqui a gente pode ver que uma folha de papel já consegue bloquear a propagação. Raios beta, que tem menor índice de ionização que raios alfa, e já perpassam a folha de papel, perpassam o corpo humano e são parados por lâminas de alumínio. Raios gama e raios X têm um poder de ionização bem menor comparado a raios beta e raios alfa, e é classificado como uma radiação de alta energia mesmo assim, na qual ele pode perpassar folha de papel, corpo humano, lâmina de alumínio, sendo parado apenas por parede de chumbo. É bastante importante a gente estar lembrando desse poder de penetração aqui. Raios gama e raios X são parados por parede de chumbo, bloqueiam raios gama e raios X. Por último, raios de nêutron, que são neutrinos livres, que têm um poder de ionização baixa e só podem ser parados por corrente, por parede d'água ou de concreto, que vai estar bloqueando esses raios de nêutron. Bom, esse tipo de radiação a gente pode ver em diversos tipos hospitalares. Como a gente hoje está conversando sobre centro cirúrgico, a gente elenca aqui o principal material dentro do centro cirúrgico que é o nosso tema de hoje, o arco cirúrgico. O arco cirúrgico nada mais é que uma máquina que faz diversas radiografias, diversos raios-x, a fim de ver o andamento cirúrgico, o posicionamento correto, dependendo da especialidade. A gente tem esse maquinário assomado com a torre de vídeo, na qual vai estar ilustrando as radiografias que vão sendo tiradas constantemente por essa marca, por esse equipamento aqui, o arco, para que a equipe multidisciplinar que esteja aqui nessa sala de operação possa visualizar andamento e posicionamento correto. Esse uso de radiografia, trabalha por exposição do elemento radioativo para o paciente. A gente pode ver aqui que essa sala precisa estar bem preparada, a equipe que está aqui nessa cirurgia tem que estar bem preparada com equipamentos de proteção individual e coletiva, que a gente vai falar aqui mais na frente. Então, recapitulando, o objetivo dessa palestra é descrever a assistência de enfermagem durante a utilização desse arco cirúrgico e tem como objetivo específico identificar as ações de prevenção para o risco de exposição que é inerente ao manuseio, a estar presente durante esses procedimentos. Em cirurgias, a gente tem diversos tipos de cirurgia, diversas especialidades, que podem ser guiadas por imagens, da quais a gente pode destacar as especialidades: urologia, cirurgia vascular, cirurgia de ortopedia e implantes marca-passo. Principalmente ortopedia, pelo menos na minha vivência aqui, no Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital referência em traumatologia e ortopedia, na qual, em intervenções cirúrgicas, a gente usa muito esse equipamento. E nessa imagem a gente vê que o pessoal que está aqui nessa sala de operação está com equipamento de proteção individual. Aqui tem uma manta de chumbo, como a gente falou, o chumbo ele bloqueia raio-x e raios gama. E todos os profissionais estão equipados com esse equipamento. Não só as intervenções cirúrgicas utilizam de
imagens radiológicas, utilizando a radiologia. Também exames complementares. A gente pode elucidar aqui a tomografia, que é um exame de imagem que tem resultados, os achados deles são em cortes, onde a gente pode ver aqui nessa fotografia, que é utilizado para identificar estruturas anatômicas, como ossos, como órgãos, cavidades, líquidos, etc. Pode ser utilizado com contraste iodado ou não. Não só a tomografia, como exame de imagem, a gente tem também o PET scan, que é um exame similar à tomografia, só que é associado com um traçador de glicose com um marcador radiológico, que é um elemento que é radioativo. A finalidade é detectar células tumorais cancerígenas em estágios iniciais. A gente tem aqui um esquema onde é associado o marcador radiológico com a glicose administrado ao paciente. A gente sabe que a administração de contraste, monitorização do paciente durante esses processos de exame de imagem, com contraste ou não, é responsabilidade do enfermeiro. Aí, a partir da administração, posicionamento correto, interação do corpo com o traçador e o marcador, e a utilização do exame de imagem a fim de detectar as diversas estruturas que são a finalidade, né? Células tumorais, cancerígenas, em estágios iniciais. A gente tem também a ressonância magnética, que é considerada superior à tomografia. Ela elabora imagens 2D e 3D para que a gente venha analisar a função fisiológica ou patológica dessas estruturas. E ela funciona com a associação tanto da radiofrequência quanto em campos eletromagnéticos. A gente falou das intervenções cirúrgicas que utilizam, os exames complementares e, por fim, a gente vai para tratamento, né, com a utilização desses radiofármacos, dessa radiologia. Aqui a gente vem falar sobre a radioterapia, que nada mais é que um emprego terapêutico dos raios ionizantes focados no tratamento oncológico, impedindo o crescimento tumoral ou destruindo o tumor, onde a gente pode ver que a exposição do paciente por irradiação, a gente tem duas formas principais, né, de interagir com os elementos radioativos, seja ele por contaminação, na qual você toca no elemento, ou irradiação, que é a exposição a esse elemento, na qual na radioterapia a gente tem a exposição, né, a irradiação para o paciente. Existem riscos associados a essa exposição, que pode variar conforme o tipo de exposição e o tempo de exposição. O tipo, como a gente falou, pode ser a contaminação, a irradiação, e o tempo de exposição conforme a gente estiver, né, sendo exposto. Pode acarretar com complicações como queimaduras, mutações. A gente sabe que a radiação é ionizante, na qual ela vai interagir com as moléculas do corpo, vai estar retilando elétrons, transformando em íons. Isso vai alterar as interações entre os átomos do corpo, que pode levar para mutações. E complicações como plaquetopenia, que vai levar a sangramentos espontâneos, consequente queda de glóbulos brancos, risco de infecção também. Aqui nessa imagem a gente tem duas pessoas que estão com exposição a elementos radioativos e estão utilizando EPI. A gente tem também, para falar sobre a proteção radiológica, como a gente conversou antes, a definição, né? A radioproteção é definida como um conjunto de medidas e de equipamentos que visam a diminuição dessa exposição à radiação ionizante, seja por contaminação ou irradiação, atuando através da minimização do tempo e a maximização da distância e uso de blindagem também. Como é isso? Minimização do tempo. A gente vai deixar esse paciente o mínimo possível de tempo exposto a essa radiação.
mais que isso, mais que o necessário, leva a um risco maior dessas complicações que a gente falou, queimaduras, mutações, plaquetopenia. E, exemplo, o paciente tratamento oncológico, faz radioterapia. As sessões de radioterapia vão ser somente as suficientes para poder sanar aquele problema, porque se esse paciente ficar exposto por um tempo maior, vai acarretar a complicações, essas que estão elencadas aqui, dentre outros. Maximização da distância, na distância segura e necessária. Exemplo, uma sala de cirurgia. A gente tem o uso do aparelho a fim de realizar a imagem e a equipe. A gente tenta maximizar a distância o máximo possível entre ele e a equipe. Tanto que esse material aqui, esse arco cirúrgico, ele não fica ligado sempre. Ele só é exposto à radiação, a radiografia só é feita quando a equipe quer saber o andamento e o posicionamento correto do que eles estiverem fazendo. Exemplo, o paciente teve uma fratura de tíbia e a intervenção cirúrgica vai ser realizar uma instalação de pinos, de fixadores, para que eles venham identificar o posicionamento correto dos fixadores e o andamento da cirurgia. Eles vão estar vão estar fazendo radiografias constantemente com o arco cirúrgico. Esse arco cirúrgico não vai estar ligado direto, vai só durante o período que quer saber o andamento. Quando vai tirar a radiografia, a equipe se afasta mesmo com proteção para que venha maximizar a distância que a gente está falando. E também, por último, o uso de blindagem. A gente sabe que em salas de operação em que é necessário estar utilizando esses equipamentos radiológicos, esses equipamentos de imagem por diagnóstico, como o arco cirúrgico, é necessário o uso da blindagem. E como a gente falou lá no início, o que para um raio-x é uma parede de chumbo. Então, essas paredes dessa sala de operação devem ser revestidas com folhas de chumbo para que venha reduzir a exposição das outras salas, do pessoal que está fora e também da equipe dos pacientes como um todo no hospital. Não obstante, a gente tem também as placas de identificação. É muito comum a gente andar por aí e ver esse símbolo aqui, que quer dizer que que tem elementos radioativos ali presentes. A gente vê isso em setor de diagnóstico por imagem, sala de tomografia, sala de raio-x e também nessas salas de operação em que há a exposição da equipe. Como equipamento de proteção individual, a gente traz aqui mantas de chumbo, colete de tireoide, né, colete cervical, colete também para as partes íntimas, óculos de proteção, aqui outro colete para partes íntimas, e o avental completo. Bom, papel do enfermeiro em radiologia. A gente sabe que não só é utilizado no centro cirúrgico, é utilizado também em outros setores. O papel do enfermeiro, nesse contexto, né, de diagnóstico por imagem, medicina nuclear, é identificar e prevenir intercorrências. A gente sabe que nesses exames aqui, exemplo, tomografia, pode ser realizado contraste iodado ou não. Às vezes, o paciente pode se apresentar, pode ter uma resposta, como é o nome? Quando o paciente é alergia. Resposta alérgica ao contraste, na qual o enfermeiro tem que estar presente para identificar e prevenir essas intercorrências. Tem que perguntar se o paciente já fez uso de contraste, se ele teve alguma intercorrência, se ele passou mal, para que eu não possa ter esse tipo de intercorrência no setor de imagem. Eu tenho que preparar o paciente físico e psicologicamente. Se esse paciente vai precisar de um contraste, fazer uma punção, um acesso venoso periférico. Tá falando com o paciente, explicando o procedimento, como é que vai ser o andamento, porque muito paciente
pode chegar nesses setores e ver aquele equipamento enorme que eles vão entrar dentro, pode causar um certo desconforto e o paciente pode até não dar qualidade naquele procedimento. Por exemplo, o paciente pode ficar agitado, a gente não pode obter uma imagem com boa resolução, e aí não vai ser efetivo. É função do enfermeiro também, da equipe de enfermagem, administrar o contraste, participar da indução anestésica se necessário. A gente sabe que existem casos onde o paciente não pode, às vezes não colabora, não pode ficar parado ou tem uma agitação psicomotora inerente ao indivíduo. Exemplo, o paciente tem Parkinson. Aí vai precisar de uma indução anestésica para que venha sanar a necessidade, né, do exame por imagem. Gerenciar agendamento, né, uma coisa mais administrativa do setor, e promover a segurança do paciente e da equipe através do uso correto da sala correta, do equipamento de proteção individual correto para todo mundo que estiver envolto na cirurgia, seja ele cirurgião, assistente, anestesista, circulante, qualquer pessoa que estiver lá vai precisar estar com um EPI para reduzir, né, o risco dessa exposição, isso que a gente já conversou. Bom, então pessoal, a atuação da enfermagem nesses ambientes em que ocorra procedimentos radiológicos demanda uma assistência específica e vigilância constante. Cabe ao enfermeiro e à equipe ter conhecimentos necessários para que venha entender e identificar essas necessidades que podem ocorrer nesses ambientes. A atuação baseada nessas evidências científicas diminui as complicações nesses procedimentos e a assistência à equipe multidisciplinar durante esse processo exige um perfil diferenciado. A equipe tem que estar bem preparada, precisa desenvolver um olhar clínico e saber intervir de forma efetiva nessas necessidades, através de decisões precisas e práticas, definindo prioridades e executando as funções com segurança técnica. E essas são nossas referências. Utilizei a RDC da Anvisa, que dispõe sobre a instalação e funcionamento dos serviços de medicina nuclear, algumas normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear, e foi isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha construído um conhecimento bacana, que tenha sido uma palestra bastante fácil, dinâmica, fácil compreensão. Esses aqui são meus contatos. Esse é meu e-mail institucional, e-mail da residência. Vocês podem estar entrando em contato para que a gente venha sanar dúvidas, construir conhecimento. Esse aqui é meu Instagram. É mais fácil responder por aqui. Não sei por quê. Não sei porque eu não olho muito meu e-mail. Mas enfim, pessoal. Fica mais fácil para a gente conversar por aqui. Tem esses canais abertos onde a gente pode conversar. Então, pessoal, foi isso que eu tinha a conversar com vocês. Era isso que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido dinâmico, de fácil compreensão, que a gente possa estar aplicando esse conhecimento no nosso ambiente de trabalho, seja agente profissional, agente estudante. Conhecimento é uma coisa que a gente constrói, que a gente adquire, que ninguém pode tirar da gente para o resto da vida. Bom, eu espero que vocês aproveitem esse circuito de palestras, que é o primeiro webinar do Centro Cirúrgico da Hospital da Restauração. Tem muita palestra boa aí, muito conteúdo interessante. E vamos atrás, né? Vamos estar adquirindo conhecimento. Não é para a gente estar aqui só atrás de um certificado. A gente tem que estar crescendo cada dia mais. Porque ontem o conhecimento era um, hoje já é outro. A gente sempre está em atualização. E a gente está sempre assistindo palestras, indo em eventos científicos, produzindo conhecimento. É um crescimento pessoal e profissional que ninguém pode tirar da gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos nessa. Qualquer coisa, tem os meus contatos aí. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.